Boa tarde, queridas mães. Hoje conversaremos um pouquinho sobre o Catecismo da Igreja Católica e catequese eucarística. Peçamos luz ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quero começar lembrando Santo Agostinho. Só se ama aquilo que se conhece. Como amar a igreja sem conhecê-la, sem estudá-la? A palavra catecismo vem do latim e significa instruir a viva voz, ou seja, catecismo é o ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios, princípios e código moral. O Catecismo da Igreja Católica expõe a sua doutrina, seus dogmas e seus princípios de fé, sempre referente aos textos bíblicos. Em janeiro de 1985, o Papa João Paulo II convocou uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para tratar dos frutos do Concílio Vaticano II na vida da Igreja. E a partir dessa Assembleia foi promulgado pelo Papa João Paulo II um novo Catecismo da Igreja Católica em outubro de 1992. Esse catecismo ele foi dividido em 4 partes ligadas entre si. Na primeira parte, trata-se do mistério cristão, da profissão de fé, ou seja, o que é necessário crer para ser católico. Na segunda parte, fala-se do que é celebrado nos atos litúrgicos. Fala-se dos sacramentos e da palavra que se fez carne. A terceira parte ilumina os filhos de Deus no seu agir cristão. Aprendemos como viver a fé, como amar a Deus de forma concreta. E na quarta parte, a nossa oração. O que mais precisamos para o seguimento do Senhor. A oração cristã que deve ser o alimento da nossa vida espiritual. Precisamos entender, mães, que para nos configurarmos a Cristo, precisamos aprender o pensamento da Igreja. É importante estudar e aprofundar o catecismo da Igreja Católica. E a catequese é um processo contínuo em nossa vida. Todos os batizados são convocados a transmitir o catecismo e a doutrina católica às novas gerações. E nós, como mães que oram, devemos educar nossos filhos na fé católica. Da mesma forma como preocupamos em dar a melhor escola, a melhor alimentação, a melhor educação, temos que nos preocupar em dar o de melhor na formação religiosa de nossos filhos. Devemos ensinar desde cedo o amor a Jesus e à Igreja. Os pais, eles são os primeiros catequistas dos filhos. Com palavras e exemplos, eles transmitem a fé aos filhos com simplicidade e amor. Muitas vezes são os próprios filhos que levam os pais para este encontro com Cristo. Muitas famílias voltam para a igreja, voltam a frequentar a igreja através da catequese dos filhos. E aqui no nosso grupo temos muitas avós e madrinhas também, que além dos filhos devem ter esse compromisso da catequese também com os netos e afilhados. E nós, mães, devemos assumir essa responsabilidade que o Senhor nos deu com amor e com carinho. Falaremos agora um pouco mais especificamente sobre a catequese eucarística, para que possamos conhecer e valorizar ainda mais esse sacramento nos deixado por Jesus. O sacramento da Eucaristia tem 2 aspectos essenciais. É como sacramento de iniciação, no qual nos identificamos com Cristo, e como sacramento que edifica nossa espiritualidade. Muitas de nós ainda se lembram do momento especial da nossa primeira Eucaristia. Ali aprendemos os primeiros passos concretos rumo a Jesus em corpo e sangue. Fechando os olhos, talvez ainda possamos sentir esse momento.
sentir Jesus tocando em nossa alma. Foi na primeira Eucaristia que nos aproximamos pela primeira vez da ceia do Senhor, recebendo seu corpo e seu sangue e permitindo que Jesus habitasse em nós. E nunca é tarde, mães, para voltarmos ao primeiro amor. Se o nosso carisma é a restauração das famílias, este é o caminho que devemos seguir. A primeira comunhão não deve ser a última parada de nossos filhos, e sim a porta que se abre para conhecerem o verdadeiro amor. O sacramento da Eucaristia é o centro da nossa vida cristã. A Eucaristia é o sacrifício do corpo e sangue de Jesus. A presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E é nas missas que podemos recebê-lo, onde Jesus nos alimenta, onde acontece o maior ato de amor por nós, onde o seu sacrifício e sua glória acontecem. Foi o próprio Jesus, na última ceia com seus amigos, quem instituiu a Eucaristia. E desde então, esse milagre acontece todos os dias. Seu corpo está no pão e seu sangue está no vinho em todas as missas do mundo. Jesus nos serve à mesa sem nos questionar. Ele quer nos alimentar com sua presença. Na Eucaristia, nós entramos em comunhão com o próprio Cristo. Somos fortalecidas, alimentadas e perdoadas. Durante a missa, Jesus se faz presente inicialmente na palavra proclamada no ambão. A seguir, ele se faz carne no altar e vem habitar entre nós através da comunhão. Exatamente, mães, como está no capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, mães, todas as vezes que comungamos, estamos recebendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós comungamos a esperança, que não é só uma palavra, é a palavra que se fez carne, é o próprio Jesus que vem habitar no meio de nós. E agora, mães, vou colocar algumas questões para nossa reflexão durante essa semana. Como tem sido meu compromisso com a Eucaristia? Tenho dado o exemplo de mãe eucarística em minha casa? Como posso cobrar aquilo que não faço? Tenho valorizado a catequese para meus filhos e me aprofundado nos ensinamentos da Igreja e de Jesus? Façamos nossa reflexão essa semana. Um grande abraço a todas vocês.